Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso processo de migração, né, do Canvas para o Moodle. Estamos aí vivendo esse momento muito importante para a rede cidadã, para a aprendizagem, né, que é de adoção dessa plataforma de aprendizagem à distância que vem para enriquecer o nosso programa de aprendizagem, para aperfeiçoar aquilo que a gente já vem fazendo aí ao longo de 2020, tá? Já tivemos algumas conversas sobre isso, algumas videoconferências, e eu falei que esse processo seria por etapa. Então, há 3 semanas começamos a primeira etapa, que foi da ambientação. Agora, a partir do dia 21 de setembro, a próxima segunda, faremos o processo de migração da turma semanal. E, posteriormente, virá o processo de migração da turma diária. Tá? Então, eu vou explicar para vocês o processo. Vocês verão que é bem simples, não precisa a gente ficar assustado, apreensivo, mas é importante ter tudo bem contextualizado, bem alinhado, para a gente não ter dúvidas é, a partir da segunda-feira, tá bom? Eu coloquei aqui um pequeno processo, tá? Que foi feito e que vem sendo feito também, ainda algumas etapas. Então, a primeira etapa que a gente teve foi o cadastro dos aprendizes no Moodle, que é essa plataforma. Essa etapa vocês não precisam se preocupar com ela. A gente já cadastrou todos os aprendizes da Rede Cidadã dentro do Moodle. A gente fez isso via as informações que temos no Ágil, tá? Então, todos esses aprendizes já estão cadastrados lá dentro. Na sequência, vocês vão receber, e eu vou falar dele daqui a pouco, o tutorial para os aprendizes. Então, é como fosse um card com as orientações de como o aprendiz vai acessar, tá? A plataforma. E aí, eu coloquei aqui, você vai acessar o tutorial no Google Drive, coloquei o caminho aí do Google Drive, baixar o arquivo referente ao seu território e enviar o tutorial para os devidos aprendizes. O processo é esse. Tá lá naquela pastinha do Google Drive que a gente compartilha com vocês, daqui a pouco eu vou mostrar para todo mundo. De toda forma, eu coloquei aí embaixo também o link, tá, para acessar o Google Drive, caso alguém não tenha acesso à pasta. E na sequência vem a enturmação dos aprendizes. A enturmação dos aprendizes nada mais é do que enviar para eles o tutorial e orientá-los a fazerem o acesso conforme as orientações nesse tutorial. Então o processo é bem simples. Para vocês é baixar o tutorial lá no Google Drive e enviá-lo para o jovem, beleza? Só isso mesmo. Aqui eu coloquei o exemplo do tutorial, tá? Que vocês vão enviar para os nossos jovens. Então tá aí, tutorial de acesso ao Moodle. Eu coloquei um de exemplo, que é até do território de São Paulo. Então, caro aprendiz, para você fazer o seu primeiro acesso ao programa de aprendizagem Rede Cidadã à distância, siga as orientações abaixo. Ele acessa esse link que está indicado aí como o primeiro passo. O segundo passo, ele vai nessa barrinha de cor roxa, né? E clica aí em acessar. Tá? O terceiro passo, ele vai colocar o login dele. Então, o login do jovem sempre será os 11 dígitos do CPF, sem traço e sem pontuação, apenas os números, tá? E vai colocar uma senha. A senha será sempre os 4 primeiros dígitos do CPF. Repito, sem ponto e sem traço, tá? Coloquei aí o exemplo do CPF para ele identificar. Aí ao lado à direita tem a caixinha onde ele vai colocar CPF e senha. Assim que ele clicar em acessar, vai abrir essa caixinha de baixo solicitando ele um código de acesso. Ele vai colocar o código que está indicado no tutorial, sempre da forma que está posta. Então, por exemplo, aí o código RC, né, que é de Rede Cidadã, 100, que é de semanal, e SP, que é de São Paulo. Esse código está em caixa alta, é importante que ele coloque em caixa alta e vai clicar em inscreva-me. Automaticamente ele já está matriculado, inscrito, cadastrado na turma devida para ele fazer a formação teórica dele a partir do Moodle, tá? Aqui eu
eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, coloquei todos os territórios que têm turmas, lembrando que alguns territórios, por estarem sob uma mesma coordenação, eu coloquei esses territórios de forma conjunta. Para dar um exemplo, São Paulo, Campinas e Jundiaí é a mesma turma. E tantos outros, né, que a gente tem que são juntos assim, Congonhas e Ouro Branco também, Ouro Preto e Itabirito, por exemplo, são territórios que terão a mesma turma semanal, tá? A gente está totalizando aí 36 turmas. Em relação à monitoria, eu mantive de forma geral os monitores, que hoje são os monitores no Canvas, eu estou mantendo eles com o território de vocês, na monitoria do Moodle também. Eu acho que isso facilita bastante, tanto para os territórios quanto para os próprios monitores, porque já tem um vínculo estabelecido, já tem um conhecimento, né, um diálogo entre coordenação, ponto focal do território com o monitor. Em alguns casos, o monitor é do próprio território, então, de forma macro, eu mantive. As únicas alterações que eu fiz foi no território de Itabira e de Três Pontas, que quem assume é a nossa colega lá de Juiz de Fora, educadora Marcela Oliveira, tá? Mas foi por uma outra questão específica. E no território de São Paulo a gente tem agora a nossa colega Larissa Abraão, que está compondo a equipe de monitoria também, tá bom? Então, basicamente, são essas alterações apenas, tá? Aqui eu coloco quais encontros os aprendizes terão acesso no Moodle. E coloquei assim, a partir de agora, todos os aprendizes das turmas semanais passarão a acessar o mesmo encontro. Ou seja, todos os aprendizes verão temas inéditos no módulo semanal. Né? A gente tinha até então dentro do Canvas aquela história assim, um aprendiz está, por exemplo, no encontro 10, o outro aprendiz está no encontro 15, o outro está no encontro 18, por exemplo. Né? Isso às vezes dificulta um pouco a localização, né, para esse aprendiz identificar qual é o encontro que ele vai fazer, e isso demanda mais dos nossos monitores também, à medida em que eles têm de monitorar mais de um encontro, vários encontros geralmente. Então, nesse momento de migração, a gente está alinhando para todos os nossos aprendizes estarem ao mesmo passo, tá? Dentro da plataforma. Acho que isso é um ganho para a gente conseguir se organizar melhor e fazer esse acompanhamento, essa gestão pedagógica de forma mais clara e de forma mais efetiva com os nossos jovens, tá? Quero só trazer um parêntese que eu coloquei aqui também, que os encontros ainda não serão organizados por módulos e cursos, como ainda estamos vivendo o isolamento social, ainda estamos vivendo esse modelo atípico da aprendizagem, a gente mantém o modelo que a gente vem trabalhando de conteúdos comuns a todos os cursos, tá? À medida que o cenário for mudando, a gente vai organizando isso para lá na frente a gente ir segmentando por cursos. Isso está sendo trabalhado pela nossa equipe de gestão pedagógica, mas ainda não vamos adotar esse modelo, ok? Aqui, gente, eu coloquei a nossa equipe de suporte técnico, tá? Então, a gente tem aí o Igor Miranda, né, que está responsável pela disponibilização dos conteúdos, a organização das turmas, a configuração das turmas. Quando eu estou falando configuração, essa questão se o conteúdo vai ser liberado hoje, ou se o conteúdo X vai ser liberado amanhã, se o jovem precisa concluir uma atividade para progredir para a próxima. Então, todo esse aspecto de configuração do ambiente é o nosso colega Igor Miranda. A gente tem a nossa colega Rose, né, a Rosemeire Roque. Ela está responsável pelo acesso dos aprendizes, os relatórios de acesso, a configuração do sistema e a solicitação de ambientação também. Tá? Eu fiz questão de colocar a solicitação de ambientação aqui também, porque esse era um processo que, enquanto estávamos no Canvas, ele estava comigo, né? E agora, quem está à frente desse processo é a Rose. Tá? Além de toda essa etapa de
acesso de aprendiz, relatório, cadastro de aprendiz e tal, tá? E a gente tem o nosso colega Mauro, o Mauro Bianchi. O Mauro, ele vai ficar responsável pelo suporte técnico das turmas no Canvas, tá? Então eu coloquei até aí em vermelho, e não só o Mauro, quanto o nosso e-mail de suporte, né? Que quem acompanha e monitora o e-mail de suporte é o nosso colega Marco Túlio, né? Que é do setor de TI. Então o Marco Túlio e o Mauro ainda continuam responsáveis pelo Canvas, né? Eu dividi um pouco a equipe exatamente para a gente ter direcionamentos melhores e focar mais nesse processo. Então eu vou repetir. Tudo que for referente ao Moodle, então a gente aciona o Igor e a Rose. Tudo que for referente ao Canvas, a gente aciona o Mauro e o Marco Túlio. O Marco Túlio sempre via o e-mail eadsuporte@redecidada.org.br. O Mauro pode ser pelo e-mail dele e pode ser pelos grupos de WhatsApp. Né? A gente tem um grupo de WhatsApp específico da monitoria e temos um grupo de WhatsApp que é o Pedagógico em Rede. Então vocês podem acioná-lo lá por esses grupos para tratar do Canvas, visto que as turmas diárias ainda estão no Canvas, né? E a gente ainda tem, eu acho que durante a semana que vem, uma turma ou duas turmas ainda de ambientação que está terminando o seu período lá no Canvas ainda, tá bom? Coloquei aí também a Gabriela, né, a Gabi. A Gabi é responsável pela produção dos conteúdos, temas transversais, material via WhatsApp. Então, essas demandas vocês podem acionar a Gabi, e aí seja relacionado ao Canvas ou relacionado ao Moodle, tá? A Gabi que responde nesse momento por essa parte da produção de conteúdos, e coloquei o meu contato também, né? Eu fico à frente de todo esse processo, seja do Canvas, seja do Moodle. Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem e precisarem conversar comigo, eu também estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Questões como solicitação de ambientação, que às vezes precisa de uma negociação específica, de um prazo, uma negociação com a empresa, eu peço que essas questões venham direto para mim, para a gente conversar, tá? Questões relacionadas a relatório, empresa que está cobrando algum detalhe maior de relatório, de acesso dos jovens, alguma informação específica, ou alguma empresa que quer conhecer o nosso conteúdo, ou que quer de repente ter um acesso à plataforma, eu peço a vocês que tragam essas questões para mim também, tá bom? Fora as questões que os monitores já tratam diretamente comigo também, que é do acompanhamento, da qualidade do acompanhamento, do monitoramento com os jovens, da equipe em si, tá bom? Fiquem à vontade em nos acionar. Gente, coloquei então essas informações e na sequência eu trouxe aqui o seguinte. Criei já, na verdade, um grupo de WhatsApp que eu estou chamando de Suporte Técnico Moodle. Por que eu criei esse grupo? Porque como a gente vai viver algo, uma mudança e num número expressivo, tanto o número de jovens quanto o número de turmas num ambiente novo, eu optei por criar este grupo para facilitar a comunicação de vocês com o nosso suporte técnico, no caso com o Igor e com a Rose, tá? Então eu vou colocar o Igor e a Rose nesse grupo, já estou colocando, e disponibilizei para vocês aqui o QR Code e o link do grupo para que vocês entrem, façam parte desse grupo de suporte técnico. Sobretudo, todos os monitores, eu preciso que façam parte desse grupo. E vocês também, que são ponto focal, que estão na ponta aí no seu território, que vai mandar tutorial para os jovens, vocês sabem que os jovens vão demandar, vão ter dúvidas, vão precisar que vocês esclareçam as dúvidas deles em vários momentos. Acho que tem muita coisa que vocês podem passar para o monitor, mas vai ter coisa que talvez se o monitor não souber, vocês vão precisar mandar no grupo, né? Às vezes pode acontecer algum imprevisto, alguma incorreção no sistema, né? É a primeira semana, então nesse momento manda lá no grupo, porque a Rose vai estar online o tempo todo, o Igor vai estar online e eles vão solucionando para vocês. Além de que
quando a gente concentra todas as informações no mesmo grupo, às vezes a dúvida de um pode solucionar, né, a resposta da dúvida de um pode solucionar a dúvida de vários. E eu acho que isso facilita o nosso processo de compreensão, de aprendizado sobre esse sistema novo aí, tá bom? Para todo mundo que não está na monitoria, né, mas que de forma indireta lida também com esse processo, como eu disse, enviando tutorial, sendo acionado pelos jovens, né, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: todos os monitores já foram treinados, capacitados, estão sendo inscritos dentro do sistema, do Moodle, tá? Para fazerem a monitoria. A partir de agora, os nossos relatórios eles vão sair completos, então sai o nome do jovem, a empresa que esse jovem faz a formação prática, o território desse jovem e o detalhamento do acesso desse jovem, um detalhamento com mais qualidade do que a gente tinha no Canvas, tá? Os nossos monitores vão enviar para vocês ao final da semana os relatórios. E ele vem num modelo diferente, que pode ser, que geralmente vai ser em Excel, mas um modelo bem mais completo, tá? Para vocês terem essas informações de forma mais segura, a empresa ver de forma mais clara. Então é um grande avanço que a gente tem aí nesse EAD. E também, gente, eu vou colocar, estamos trabalhando nisso, assim que vocês entrarem no grupo de suporte técnico, eu vou mandar um link para vocês, porque a gente vai inscrever todos vocês dentro do sistema, dentro do ambiente. Alguns apenas como observador, porque não vai ter uma função específica lá dentro, mas você vai conseguir ver a sua turma, né, a turma do seu território, você vai conseguir ver os conteúdos que estão lá dentro, você vai conseguir acessar um relatório. Então a gente vai fazer isso, mas num segundo momento. Nesse primeiro momento eu coloquei todos os monitores, tá? Lá dentro já estão, e no segundo momento a gente coloca os pontos focais dos territórios, ok? Pessoal, o processo é esse, é um processo simples, estou à disposição de vocês, tá? Para o que vocês precisarem. Eu quero só rapidamente mostrar para vocês a nossa pasta no Google Drive, tá? Então, lá naquela pasta EAD Aprendizagem Rede Cidadã, você tem, eu mudei um pouquinho a pasta, tá? Então a gente tem Moodle e Canvas, tá? Então quando você acessar EAD Aprendizagem Rede Cidadã, você vai clicar em Moodle. Quando você clica em Moodle, tem lá turma semanal e ambientação. Você vai em turma semanal, vai ter a pasta com tutorial do monitor, que é um vídeo que foi gravado pelo nosso colega Igor, e vai ter o tutorial de acesso do aprendiz. Abriu aqui a pasta de tutorial de acesso do aprendiz, tem todos os territórios, você vai no seu território, tá? Então eu vou no meu território, vou dar um exemplo aqui, Recife, cliquei, aqui tem o tutorial de Recife. Cliquei no tutorial, ele abre, eu baixo o tutorial e envio esse tutorial para os meus jovens que são de turma semanal, tá? Lembrando, gente, reforcem com os jovens e deixe claro para eles, nós estamos fazendo a migração da turma semanal, tá? Depois a gente vai com a turma diária. Né? Eu digo isso porque pode ser que em alguns casos aconteça de um jovem de turma diária acessar esse tutorial e ele não vai ter conteúdo para ele fazer todos os dias lá, tá? Então é isso. Quero agradecer vocês pela paciência de me ouvirem, de assistir esse vídeo. E precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Eu havia previsto uma reunião, uma videoconferência com vocês no dia 15/9. Ela não foi possível de acontecer porque eu tive uma questão pessoal de urgência que eu precisei resolver na última hora, e um problema familiar, e eu não tive como adiar isso. Então eu optei por, tendo sido cancelada a reunião, eu optei por gravar esse vídeo. Mas, como sempre, estou inteiramente à disposição de vocês,
tá bom? Um abraço e um bom dia de trabalho aí para vocês. Tchau, tchau.